Quando o assunto é live action de anime, sempre todo mundo fica com o pé atrás, porque é difícil sair alguma obra que preste, são raros casos que saíram. E bom, em 2021 foi anunciado que teriam live action de One Piece. E bom, live action One Piece. Logo todo mundo pensou, cara, isso não vai dar bom. Principalmente porque quem estava fazendo esse live action era a Netflix, e a Netflix não tem uma forma muito boa com live action, né? E quem viveu 2017 se lembra daquela atrocidade que saiu do Death Note. E bom, justamente por conta disso que as pessoas ficaram com o pé atrás, porque Death Note, que particularmente é um anime que seria muito fácil de adaptar, a Netflix conseguiu cagar. E cara, justamente pelo fato de One Piece ser um anime muito fantasioso, com a estrutura física dos personagens muito diferente do padrão, todo mundo achou que seria uma merda. E cara, eu nunca pensei que nesse canal, algum dia eu ia fazer um vídeo sobre One Piece, falando bem e sendo de um live action. Porque sim, o live action de One Piece ficou muito bom, incrível que pareça. E nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês a minha opinião sobre esse live action. Agora sem mais enrolação, eu espero que você deixe seu like, sua inscrição e bora pro vídeo. O live action de One Piece, ele adapta o arco de East Blue, que é aquele comecinho ali de One Piece. O live action basicamente ele não adaptou detalhe por detalhe, porque senão ficaria um negócio muito chato. Ele pegou basicamente os eventos principais, que é o início ali do Luffy com o Kobe até o final do arco ali com o Arlong, que eles dividiram esses 60 episódios, se não me engano, em 8 episódios na Netflix. E cara, isso ficou maravilhoso, porque um dos problemas maiores de One Piece, principalmente do anime, é que o anime é muito enrolado, tem muita cena desnecessária, que coisa que deixou o anime maçante e até mesmo chato. Admito pra vocês que em certas cenas e episódios de One Piece eu cheguei a dormir porque era muita enrolação. Atualmente eu tô no episódio 90, que já é o arco ali do finalzinho da Grand Line, né, já pra chegar em Alabasta. E cara, tem certas cenas que, pelo amor de Deus, é muito chato o One Piece. Você chega a querer dormir, tem muita cena de flashback. E cara, foi basicamente isso que a série cortou. Tem poucos flashbacks, ela sempre vai logo direto ao ponto. E cara, isso foi maravilhoso. O episódio 1, ele adapta basicamente a introdução do Luffy, do Zoro e da Nami. Sendo que isso, se não me engano, no anime, leva por volta dali de uns 6 a 5 episódios. Não lembro muito bem, porque faz um tempinho que eu assisti esse primeiro arco de One Piece. E isso, cara, ficou maravilhoso, porque basicamente cada episódio eles iam adaptando um arco. Por exemplo, o episódio 2, que adapta o arco do Bug, né, aquele palhaço esquisito que se divide em uma de parte. E uma coisa que eu achei até um pouco paia, só que parando pra pensar nem foi tão ruim assim, é que muitos lembram daquele arco do cachorro, né, que tinha um cachorro que ficava pastorando no bar, e basicamente esse cachorro aparecia no arco do Bug. E não, esse cachorro não aparece no live action. Pra falar a verdade, nem valia muito a pena colocar esse arco, sendo que ele não é tão importante pra história. Ele traz um pouco de drama, mas não é tão importante pra história do Luffy. Foi um dos pequenos cortes que eles fizeram. Já que toquei no assunto sobre cortes, cara, uma coisa que eu não gostei muito foi basicamente ali do arco do Usopp. Porque, cara, o Zoro, a Nami, o Sanji e também o Luffy, eles têm um bom desenvolvimento. Mas, cara, o Usopp, no arco dele, ele ficou um pouco ofuscado. Porque quem não lembra, o Usopp é introduzido naquele arco que tem aquele cara das garras, que eu me esqueci o nome dele. E, bom, esse arco, simplesmente, o Usopp, ele não faz muita coisa, tá ligado? Sendo que no anime ele chega até um pouco a lutar com eles, vai na vila, avisa que tem piratas e tal. Sendo que no live action ele apenas avisa pro Kobe, e eu acho que eles deveriam ter dado mais desenvolvimento pro Usopp, né? Até porque aquele arco era dele. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse arco é que eles basicamente canonizaram o romance do Usopp com aquela menina. Que no anime foi deixado claro que talvez seria uma amizade, talvez no futuro um romance. Mas no live action eles realmente canonizaram o romance dele com aquela garota. E ainda bem que o Luffy não meteu aquela. Você encostou sua boca na dela assim? Porque basicamente o Usopp beija a menina. Pelo menos o Luffy não é tão idiota que nem o Goku. Isso aí foi uma parada interessante. Parando de falar do Usopp e tocando no assunto do Sanji, uma coisa que eu achei interessante foi basicamente no arco dele, porque ali teve umas pequenas diferenças em relação ao anime. Na verdade, até muitas diferenças, mas foram diferenças boas. Como por exemplo, no arco do Sanji, basicamente é o arco que tem aquele pirata, o Don Krieg. Porém, o Don Krieg não tem um arco no live action. Basicamente, a única cena que ele aparece é basicamente na introdução do Mihawk, onde o Mihawk é contratado para ir atrás do Chapéu de Palha, e basicamente aparece o Mihawk derrotando o Don Krieg lá numa batalha, que ficou até que bem bonita, tá ligado? Mesmo sendo um negócio CGI, ficou bem interessante.
E bom, basicamente não tem esse arco do Don Krieg lá naquele navio do Sanji. E outra coisa também que eles adaptaram foi basicamente a introdução do Arlong. O Arlong não aparece só no arco da Nami, ele aparece no arco do Sanji, sendo que a primeira aparição do Arlong no anime é só na ilha da Nami. E isso foi uma coisa que ficou bem interessante, para não ficar aquele negócio meio arrastado, não ficar aquele hiato meio esquisito, tá ligado? Ligando as coisas, que isso foi uma coisa que a série fez bem feita até mais do que o anime, que é basicamente não ficar enchendo linguiça. E já que falei do Arlong, falando sobre o arco em si que ele aparece, teve também pequenas mudanças, como por exemplo o passado da Nami, que não foi tão bem explorado como foi no anime. E isso é uma parada que sinceramente, até me incomodou um pouco, porque no anime, o passado da Nami, ele é bem explorado e tal, mostrando detalhes e tudo. Já no live action, eles passaram bem por cima. Eles mostraram o passado dela ali, como era quando ela era criança, e não foi tão detalhado como foi no anime. Só que, cara, uma coisa que me impressionou no live action, que a cena no live action foi bem mais impactante do que a do anime. Quando a mãe da Nami morre no anime, a Nami junto com a sua irmã estão presas de um lado, enquanto a mãe dela, né, tá lá na frente do Arlong. E simplesmente o Arlong vai lá e dá um tiro na cabeça dela. Só que no live action eles fizeram bem mais pesado. Basicamente, a mãe da Nami estava abraçada junto com suas filhas que estavam um pouco atrás, e o Arlong meteu 3 de caramelo na cabeça dela do lado das crianças. E cara, foi uma cena bem pesada mesmo. E já que tocamos nesse assunto de cenas pesadas, uma coisa que o live action fez muito melhor do que o anime, cara, foi em relação ao gore. Sim, essa série ela tem sangue, tem cortes. Cara, foi uma parada que me impressionou bastante, porque eu pensei que não teria isso. Uma das cenas do Zoro é basicamente o Zoro, mano, partindo o maluco no meio e tipo, cara, foi sensacional, mano, porque eu não esperava que a série ia atender isso. Porque, pra quem se lembra, no começo de One Piece, basicamente nem tem sangue, tá ligado? O Zoro luta com espada, mas parece que a espada dele é feita de borracha porque não causa dano de corte. Parece que ele tá batendo com alguma arma que não corta. Já no live action não, basicamente mostra sangue no momento que eles cortam os inimigos. Sobre a adaptação da série, em comparação ao anime, cara, eu prefiro 1000 vezes a série. A série ficou melhor do que o anime, porque o anime é muito arrastado. A série, cada episódio tem em média 1 hora. E cara, em 8 horas eles conseguiram explicar bem a história de One Piece, que no anime é explicada em 60 episódios. Cara, isso foi sensacional. Em relação à adaptação, cara, foi muito boa. Agora falando sobre os figurinos dos personagens. Cara, esse foi um ponto bom que a série acertou, onde é aí que todos os live actions têm que focar. Que é em relação ao figurino dos personagens. Que, cara, era uma parada que eu tava com medo. Porque, mano, como aquela live action horroroso de 2017 de Death Note e o live action de Dragon Ball, os personagens não pareciam com os personagens originais do anime. Você teria que adivinhar quem era quem pelas características do personagem, assim, na questão do jeito que ele se comporta. Porque pelo visual não parecia ser os mesmos personagens do anime. Como por exemplo o L do Death Note, que basicamente no anime ele é um cara magrão que nem eu, assim, com cara de drogado, que usava uma calça jeans azul e uma blusa branca de manga comprida. E no filme live action, basicamente é um maluco que é negro e todo encapuzado, que não tinha nada a ver com ele, pelo menos na questão da aparência. Eu não cheguei a assistir esse filme todo, porque sinceramente eu não quero me torturar pra fazer isso, mas foi horrível. E do Dragon Ball, mesma coisa, os personagens não condiziam com a aparência dos personagens do anime. E cara, One Piece foi simplesmente certeiro nisso. Cara, eles, do mesmo jeito que eles são no anime, eles estão no live action. Claro que também eles não estão do mesmo jeito, porque, cara, o anime tem uma aparência fora da fisionomia humana, né? Mas eles, na questão da aparência, você consegue identificar qual o personagem do anime. E, cara, uma coisa que eu queria comentar sobre, que eu achei One Piece a série bem mais séria do que o anime, justamente pelo fato deles não tentarem fazer aquele lance de misturar o real com o fantasioso. Simplesmente eles sabem que não tem como você ficar 100% parecido com o anime, então eles adaptaram da forma que parecesse agradável pra gente e a gente reconhecer os personagens sem ficar com aquela coisa caricata. Como por exemplo o Soap. Todo mundo sabe que o Soap no anime ele tem um puta do nariz gigante. E na série não, na série ele é um cara normal. E cara, ainda bem que eles fizeram isso, porque se o Soap ficasse com o narigão no live action, mano, ia ficar um negócio muito ridículo. Isso foi um tipo de adaptação que eles fizeram. Mas uma adaptação que eles deixaram bem parecida com o anime mesmo foi em relação ao Arlong. Cara, o Arlong ficou muito foda. E falando sobre os atores, né? Bom, o Luffy, o ator dele, ele é muito legal. Embora ele tenha umas caras de psicopata que, pelo amor de Deus, mano, esse moleque faz umas expressões que eu imaginava que ele ia meter um murro na pessoa, matar alguém na mesma hora, porque, mano, o maluco tem um jeito de psicopata. E fora também que ele parece o Luva de Pedreiro.
Em relação ao Zoro, gostei bastante dele, ele tá bem mais sério e bem mais, como eu posso dizer assim, mais respeitado no live action do que do anime, porque no anime ele parecia mesmo aquele cara boçal, mas ele era também tratado como um alívio cômico. Já no live action ele realmente é um cara sério, ele tem aquele lance lá dele se perder e tal, mas isso é mais como um detalhe do que um negócio pra ser humor em si. Sério, o Zoro do live action tá muito bom, embora também ele pareça um integrante do BTS. A Nami, um detalhe que todo mundo já sabe, mas eu vou citar, né? Que sim, a Nami é uma pessoa já conhecida pela galera da internet, que lá em 2017, quando surgiu o meme da 10/10, é simplesmente a mesma atriz que tá fazendo a Nami. Que merda, hein? Cara, essa atriz é muito bonita, mano, e os caras aproveitaram disso. E uma coisa interessante que eu achei que eles realmente fizeram a Nami e que nem no anime. Eu pensei que eles iam dar uma lacrada ali, né, de botar a Nami com mais vestido e pá, com mais roupas, mas não, eles deixaram a Nami da mesma forma que é no anime, com aqueles decotes e tal, que nós que é otaku gosta bastante. Em relação ao Usopp, eu também achei interessante eles não terem colocado aquele narigão ridículo que ele tem no anime, que eu sei, não, no anime fica legal porque não é de verdade, mas na série ia ficar um negócio muito ridículo e eles não colocaram isso, foi uma parada bem interessante. E sobre o Usopp nessa série eu achei ele meio esquecido, tá ligado? Ele foi um personagem assim bem jogado de canto em relação aos outros. E por último, falando do Sanji, né, que é o último membro que aparece do Chapéu de Palha na série. Mas, cara, não sei porque ele ficou me lembrando do Rodrigo Faro, mano, num episódio específico que ele se veste de Justin Bieber. Cara, tá muito parecido. Quando eu vi o Sanji pela primeira vez, eu ri. Mas o autor fez um papel bem legal. E o Sanji, comparado ao anime, aqui ele tá bem mais realista, vamos dizer assim. Todo mundo sabe, o Sanji é um cara bem taradão que fica em cima das mulheres direto. Só que se fosse fazer da mesma forma que ele é no anime, no live action, ia ficar um bagulho meio bizarro e até meio doentio. Então eles adaptaram essa forma mais mulherenga do Sanji. Ele tá um pouco mais educado e bem mais sutil do que como ele é no anime, que no anime ele é bem mais caricato. Já no live action ele tá bem mais humano. Ele se comporta mais como aqueles cara garanhão que tem em filmes e séries por aí, como vocês veem. Mas ele ainda continua com aquela mesma personalidade de ser obcecado por mulher. E cara, um vilão que simplesmente eu achei sensacional foi o Arlong. Embora ele lembre a Regina Casé nesse live action, mas cara, ele ficou bem feito, não ficou um negócio ridículo, ele realmente parece um monstro, tá ligado? E os caras, graças a Deus, eles não usaram CGI, eles usaram realmente maquiagem ali pra fazer o Arlong, pra parecer um negócio bem mais realista, porque mano, se tivesse feito o Arlong em CGI, ele simplesmente ia ficar uma merda. E falando sobre CGI, cara, eles usam na série, você consegue perceber que certos cenários são CGI. O CGI combina tanto com o cenário, com as pessoas, que, cara, não parece, não fica um bagulho estranho, fica um negócio legal que eu gostei bastante do CGI de One Piece. Embora tenha umas coisas ali que, meu Deus, dá uma agonia, como por exemplo aqueles caracóis que funcionam como telefone. Mano, aquele bagulho ali me deu uma gastura de ver, porque é um negócio meio bizarro. Sério, eu achei aquele negócio ali escroto pra caralho, mas até no anime aqueles bichos ali são esquisitos. Mas enfim, é só um pequeno detalhe. Mas rapaziada, falando sobre a minha opinião sincera, eu gostei bastante da série. Pra galera nova que nunca assistiu One Piece, cara, eu recomendo muito que assista essa live action no lugar do anime, pelo menos no arco de Shibuya. Porque, cara, ele conta bem a história, de forma legal, de forma que você fica ansioso pra ver o próximo episódio. Não é cansativo, não é maçante, porque, cara, no anime é maçante. Então assim, eu recomendo muito pra quem não assistiu One Piece ainda, que comece pela live action, tá bem fiel ao anime, sério. Isso foi algo que, sério, me impressionou demais. Só pra você ter ideia, por conta desse live action, eu voltei a assistir One Piece. Eu já tô chegando perto do arco de Alabasta, como eu citei no começo do vídeo. E cara, sinceramente, pra quem quer realmente assistir One Piece, eu recomendo que comece pela série, tá muito boa. Eu diria que essa série tá um 8/10. Tinha algumas coisas que eles poderiam ter melhorado, como por exemplo a espada brocha, né, que eles deixaram passar aí na cena do Zoro. Mas cara, de resto a série tá muito boa. Eu espero que isso sirva de exemplo para os outros live actions de animes que vão citar. E é meio irônico falar, né, que tipo, um anime que seria muito difícil de fazer um live action
atualmente foi o que melhor fez um live action de algum anime. Sério, eu acho que 2023 é um ano que ainda vai me surpreender bastante, porque isso foi uma parada que surpreendeu. E graças a esse live action ter sido muito bom, eu vou ter que privar um vídeo antigo aqui do canal, porque tem um vídeo antigo aqui que eu basicamente critiquei essa ideia de fazer um live action de One Piece, porque eu disse nesse vídeo que ia ser uma merda, e infelizmente a opinião minha naquele vídeo envelheceu muito mal. Mas de resto é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez, muito talvez eu traga conteúdo de One Piece aqui nesse canal, né? Porque simplesmente graças à série rompeu essa minha barreira e preconceito de One Piece. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo, sua opinião sobre a série ou sobre o meu vídeo, enfim, tá livre para comentar aqui embaixo. E é isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.